convidá-los a ficar em pé para nós falarmos com Deus. Vamos pedir as bênçãos dele para esse programa que nós preparamos com todo carinho. Querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas em cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque nós temos a liberdade de estar adorando nesse momento. Nesse momento, Pai, que nós vamos falar sobre temas tão importantes da nossa vida, da nossa saúde, da nossa espiritualidade, da nossa mente. Pedimos que o Senhor nos dirija. E tudo aquilo que venha a acontecer aqui, seja para a tua honra e tua glória. Seja conosco, em nome de Jesus. Quero agradecer a você que você veio a esse encontro. Esse é o primeiro fórum de saúde da Missão Mineira Norte, juntamente aqui com o Departamento de Saúde da Comunidade Morada. Realmente um motivo de muita alegria estar com vocês, saber que vocês escolheram estar conosco durante esta tarde, que vai pegar talvez um pouquinho da noite. Vamos procurar ser bem breves, mas os temas que serão tratados aqui certamente serão muito importantes. Na Bíblia Sagrada, no livro de João, no livro 3 de João, na verdade, né? No capítulo 1, porque só tem um capítulo, nós lemos assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo de verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como próspera é a sua alma. Se nós pegarmos a palavra, o livro, a Bíblia Sagrada, nós vamos verificar que em várias oportunidades, em vários momentos, nós vemos Deus nos falando sobre a importância da saúde. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós lemos a palavra de Deus. Logo, nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. E o objetivo de nós estarmos aqui nesse encontro é que nós queremos promover uma reflexão sobre saúde integral, considerando os aspectos físico, emocional, mental e espiritual, à luz dos princípios da Igreja Adventista do Sétimo Dia e da medicina, obviamente, também. Para isso, nós convidamos algumas pessoas que são da área de saúde, pessoas que podem contribuir conosco para essa discussão. E eu gostaria de convidar aqui o doutor Gilmar Júnior. Recebo com uma salva de palmas, doutor Gilmar Júnior. Ele que é bacharel em psicologia, fique à vontade, por gentileza. Psicologia e pós-graduado em neurociência da aprendizagem e neurociência do comportamento humano. Atualmente é psicólogo da Secretaria de Educação de Minas Gerais, psicólogo do Norte Sport Group e proprietário da clínica Guedes e do Lopes Psicologia. Um grande parceiro da educação adventista, tem sido aí um dos nossos palestrantes preferidos aqui sempre aceita os nossos convites, e também tem sido aí um grande apoiador dos temas de saúde da igreja. Quero convidar também a doutora Cindy Machado Melo Rodrigues. Doutora Cindy, poder receber um salve de palmas. Doutora Cindy Machado fez medicina no Instituto de Ciências da Saúde, é especialista em saúde da família pela Universidade Federal de Minas Gerais, é especialista em pediatria pela Unimontes, pediatra intensiva e neonatologia pela ANP, atua como coordenadora de pediatria e UTIs pediátricas no Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro. Também é presidente da Comissão de Residência Médica e no HCNR também. No momento também atua como consultora do TI pediátrico em Luciânia, Goiás, criadora do método SARA.
onde orienta as famílias sobre sono, rotina, atividade e alimentação adequada para cada idade. Sempre um grande prazer. E ela também é a líder do Departamento de Saúde aqui da comunidade Morada. Muito obrigado, doutora Cíntia. Também nós contamos nessa oportunidade com a Josimeire Batista. Recebamos com uma salva de palmas a Josimeire. A Josimeire é terapeuta ortomolecular, naturopata e também estudante de nutrição. A área que ela gosta mesmo é a alimentação, né? A área de nutrição, que estará então contribuindo conosco. Seja bem-vinda, Josi. Estamos também com a Cláudia Silva Lisboa. Cláudia Silva Lisboa, ela também recebeu uma salva de palmas. Ela é graduada em administração com ênfase em comércio exterior. Trabalhou mais de 20 anos com vendas, mas ela se achou na saúde, né? Onde orava muito para que Deus mostrasse para ela onde ela deveria atuar. Em 2020, então, ela fez um curso de massoterapia e desde então ela atua como massoterapeuta. Já formou mais de 300 alunos em vários estados e, embora não seja divulgado, assim, tem a divulgação, ela atende uma famosa banda já por mais de 10 anos. Tem sido aí a massoterapeuta de uma grande banda, muito conhecida aqui no Brasil. E quando passam aqui pela região, ela faz então esse trabalho. Seja bem-vinda também a nossa querida Cláudia. Vamos às perguntas então? Podemos começar aqui? Vamos começar então com o Dr. Gilmar. Dr. Gilmar, que é então nosso psicólogo, está conosco aqui. Doutor Gilmar, o que caracteriza uma boa saúde emocional? Dentro do momento, né, que as pessoas estão muito desfalecendo aí com a questão emocional. Eu gostaria então que você respondesse essa pergunta para nós, para quem estão assistindo. Eu só agradecer a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra. Eu amo essa igreja, amo essas pessoas. Para mim é uma grande honra mesmo. Sobre saúde emocional, a gente pode descrever como uma boa saúde emocional, né, a capacidade plena que você tem de conseguir gerir suas emoções. Isso trata de saúde emocional, né, que é saúde mental já é um plano maior. E como que a gente pode tratar disso aí? Né? Tem alguns pilares que sustentam a saúde emocional. E dentre eles estão alguns dos remédios, né? Ou a água, a alimentação saudável, o exercício físico, tudo isso faz parte. Às vezes, quando o psicólogo chega para alguém e fala assim, você precisa fazer uma academia, isso é bom para a sua saúde emocional. O paciente às vezes olha para a gente e pensa, você está achando que isso é verdade? Eu faço caminhada, mas não é isso que a gente quer dizer. Quando todos esses pilares eles são construídos e colocados em prática, aí a saúde emocional começa a chegar em estágios melhores. Eu tenho um exemplo. Lá no norte mesmo, eu atendo atualmente as categorias de base, porque o time profissional não está tendo um campeonato para disputar. E eu estou nesse momento no sub-15 e sub-17. E nós teremos um jogo e um dos jogadores, ele era titular do time e ele foi para o banco. Ao ir para o banco, vocês vão concordar comigo que o jogador não tem feliz por isso. Já começa a ficar triste, né? O rendimento está mal. Aí ele falou para o treinador, e assim, o treinador vai falar com o psicólogo. Aí eu coloquei as condições e fui lá conversar com ele. Perguntei para ele, cara, como que está a sua alimentação? Ok. Como que está seu sono? Está mais ou menos. Como que está a sua gestão da organização durante o seu dia? Está boa. Exercício físico você está fazendo bastante, né? Está na academia, está treinando, não, isso eu estou fazendo. E o emocional, como está? Cara, eu estou com saudade da minha família, às vezes eu penso em desistir do futebol. Porque eu não sei se vai dar certo. Quando pensar que pode não dar certo, eu já fico preocupado, sem saber se eu estou entregando o que eu posso, eu realmente sou isso tudo, nesse então vamos conversar sobre isso agora. Aí, resumindo a história, né? Já também. Cheguei à conclusão com ele de que ele precisava se dedicar mais àquilo que estava ao seu alcance. Não tinha como ele estar perto dos pais, mas ele poderia promover algo para os pais dele, que é orgulho. Quanto mais você se dedicar e mais você jogar, mais expectativa eles vão criar, mais orgulho eles vão ter de você. Você quer entregar isso para eles, já que a sua presença não pode falar?
Aí eu não tinha pensado por esse lado. Eu falei, pois é, espera esse momento vai chegar, a sua hora vai chegar, você vai entrar em campo, você pode voltar a ser titular. Ele tinha alguns problemas assim, de emocionais, né, de gestão de emoção, ele não tinha bem, se estressava, muitas vezes ele até discutia com o treinador, isso estava prejudicando ele. Lembra quando segurava a paciência, como gerir suas emoções, né, que é a saúde emocional, manter a paciência que a sua hora vai chegar. Só que aí teve um jogo, o segundo jogo não conseguiu fazer gol, mas até entrou e não conseguiu. O Gilmar vai na série, mas tem que sentir. Quando foi hoje, eu pude assistir o jogo, né? Hoje, dia de sábado, foi o jogo, eles foram jogar lá em Paulo, se não me engano. E hoje eles ganharam. Ganhou o jogo e ele foi um dos melhores, ele não fez o gol. Ele mandou mensagem, cara, saúde emocional. Saúde mental faz bastante sentido. Eu pensei, pois é, se você lembrar tudo isso aí que você vê com ele, e aliás, são pensamento positivo, né? A resposta era um pouco mais fácil, mas eu acho que deu para entender bem o resultado. Foi bonito como que aconteceu hoje, né? Então, eu consigo trazer isso. Que legal, viu? Muito bom mesmo. Muito bem, vamos seguir em frente, vai ter mais perguntas, certamente vai, no final o povo aqui vai entender tudo que se passa aí dentro da área emocional. Bom, eu quero falar agora com a doutora Cindy, né? Doutora Cindy, quais são os hábitos que mais contribuem para prevenir doenças crônicas? E o que é uma doença crônica? Uma visão aqui com vocês, para compartilhar conhecimento. Conhecimento quando só para a gente não é útil, né? Então, eu tenho certeza que Deus me capacita para que esse conhecimento chegue a maior quantidade possível de pessoas e que vidas realmente sejam impactadas e transformadas. Antes de responder a sua pergunta, se você me permite, eu queria falar também um pouquinho do que eu disse, sabe? Porque o que eu percebo? Eu lido muito com estudantes, residentes, médicos. E assim, tem alunos que tecnicamente são excelentes, mas que quando estão no campo, eles não conseguem exercer tudo que aprenderam. E quando a gente vai olhar de forma mais detalhada, se aproxima desses médicos, desses estudantes, a gente percebe que uma das questões que realmente não saem bem é a saúde emocional, sabe? São alunos que tecnicamente têm tudo que estudaram nas melhores escolas, que eles aprendem rápido, mas que não têm um equilíbrio emocional. Quando submetido à pressão, eles realmente não conseguem, né, lidar com aquela situação, não têm resiliência. O primeiro problema, eles já resistem, e aí isso me faz pensar que a gente precisa realmente cuidar disso, né? A gente pode colocar na melhor escola, vou cuidar para que ele aprenda, faça comum, faz inglês, e a criança não sabe lidar às vezes com um problema, com um pequeno problema. Não consegue lidar, e acho que essa saúde emocional a gente começa a ensinar e a amadurecer desde a infância, nos primeiros problemas que essas crianças enfrentam, a forma como a gente lida com elas. E voltando aí, né, à sua pergunta, é interessante que doença crônica é uma doença que ela é construída ao longo do tempo. Então, hoje, as doenças crônicas que a gente mais conhece é diabetes, a hipertensão, a obesidade, doenças cardiovasculares, né, que combinam com infarto, AVC. E o que acontece? Essa doença, como eu disse, ela vai se acumulando e de repente surge, acontece. E a programação disso ocorre, começa na gestação, ou até mesmo naquela mulher que vai engravidar. Ali já começa uma programação metabólica de um serzinho que ela vai gerar. Então, o que uma gestante come, o que ela pensa com a saúde emocional dela, o que ela faz, o estresse que ela passa durante a gestação, influencia e determina, e cada vez mais os estudos comprovam isso, determinam a epigenética. Então, a genética é o que a gente já vem ali, né, no nosso DNA, e a gente tem uma tendência a ter a doença. E a epigenética é construída desde a gestação, que são o quê? Os fatores ambientais. E aí vem a Organização Mundial de Saúde e fala o seguinte,
que 80% dessas doenças que eu citei, elas são preveníveis através de hábitos saudáveis. E esses hábitos eles podem começar até mesmo no planejamento de gestação. Então, o que aquela mãe come, o que ela faz, a forma como depois ela educa o filho, o que ela deixa à disposição de alimentos, vai fazendo a programação metabólica. E dependendo de como foi, em algum momento da vida, seja 35 anos, 40, 50, 60, vem uma alavanca e manifesta aquela doença crônica. Tá? Então, o que isso mostra para a gente? Nós temos um poder gigante de prevenir, de evitar, de mudar muitas vezes o curso dessas doenças de acordo com as nossas atitudes, com o que eu decido comer, fazer, com o que eu vivo, entre outras questões. Excelente, excelente, muito bom. Vamos então aqui, seguindo nessa questão, né, do hábito saudável. Qual a importância da alimentação equilibrada para a prevenção de doenças? Pergunta então para a Josi. Vocês também, eu agradeço pela oportunidade. E a questão da prevenção é muito importante. Tem um país que lida muito com prevenção, que é a Alemanha. Eles trabalham mais com a prevenção das doenças crônicas do que com a doença crônica em si. Ele não espera, o país não espera todos os fatores, né, que é feito ali, exames antecipados. Não espera instalar uma doença, ela ficar crônica para tratar. Eles tratam antes e se torna crônico. Então, eu gosto muito da prevenção. E quando eu atendo pacientes, eu tento, no máximo, resolver um problema que está primário do que deixar o problema se agravar e virar crônico. Então, a gente consegue reverter muita coisa com a alimentação. Tem muitas frases sobre alimentação que eu acho muito legal, que faça do seu alimento seu remédio, né? É muito conhecida essa frase, né? Ou você é aquilo que você come. Literalmente, em todas as esferas aqui, a área da Cindy ou a área do Gilmar, né? Tudo tem a ver com a alimentação. Porque se você tem uma microbiota intestinal saudável, isso provém de uma alimentação equilibrada e saudável, né? Se você faz uma alimentação repleta de alimentos que são estimulantes, açúcar em excesso, esse açúcar vai matar essas bactérias boas, que em contrapartida vai fazer você ter uma imunidade melhor e também uma saúde emocional melhor. Então, a gente tem que levar as pessoas a se conscientizar a comer alimentos mais naturais possíveis e menos processados. Excelente, vamos lá então agora para a Cláudia. Cláudia, quais hábitos são quais são os princípios benéficos da massoterapia? Seguindo aí para a parte mais física, né? Agradecer a oportunidade de vocês. Nós essa motivação tem muito a ver os efeitos psicológicos, né, durante a massagem, tem efeitos também mecânicos, né, e fisiológicos. Muitos efeitos psicológicos têm a questão da autoestima, né, durante a massagem, a partir de 35 minutos de sessão, já começa a liberação de hormônios, né, de ocitocina, serotonina, que vai elevar a autoestima, a autoconfiança, né, e para promover a saúde emocional da pessoa. E também cai a endorfina, às vezes a pessoa está em um monte de estresse. Então, durante a massagem, você consegue diminuir o nível de estresse, além dos benefícios mecânicos também, né? Elasticidade da pele, melhor movimentação, também os efeitos mecânicos, que eles também em relação à circulação também no sangue, melhor o aporte sanguíneo. E a gente tem muita tranquilidade linfática, faz com que não toxina o corpo, além também do efeito físico, né? Diminui medida, redução de medida. Então, tem vários efeitos benéficos. Agora,
massagem ela deve ser aplicada por um profissional totalmente qualificado, porque existem contraindicações de massagem. E eu já ouvi muitos casos de pessoas que auxiliam, né, que vão para algumas clínicas fazer massagem e que não tem resultado tão bom quanto espera. A gente tem algumas contraindicações também na massagem, né? Pessoas que têm flebite, câncer, cirrose, mulheres gestantes antes do terceiro mês de gravidez, pode acontecer aborto. Então, não é aconselhável uma massagem antes do terceiro mês de gravidez e após o terceiro mês, sim, mas com orientação médica. Em relação ao câncer, é discutível porque alguns médicos falam que não tem problema, pode fazer massagem e outros já falam que não. Então, tudo é conversar antes do médico, né, para a gente saber. É importante ressaltar isso, os benefícios e as contraindicações da massagem. Uma pessoa que é muito sedentária, por exemplo, ela tem benefícios com isso, com certeza. Com certeza, porque vai aumentar uma balança também, a circulação sanguínea, aumenta a flexibilidade do corpo e vai ajudar a pessoa a praticar atividade física, diminuir dores também no corpo, dores crônicas, né? Tem paciente no dia que ele tinha muitas dores no corpo inteiro. E tomar um medicamento nada para melhorar essas dores no corpo, né? E com as massagens, a gente tem no decorrer das massagens, essas dores foram sucessão e ele não precisou mais tomar medicação. Pacientes também, que às vezes têm muito problema emocional, depressão, com as massagens ajuda também a depressão. Uma massagem, né, o tratamento psicológico, né, acompanhamento psicológico. Muito bem, vamos então para a segunda rodada de perguntas aqui aos nossos convidados, né? Vou começar novamente com o Dr. Gilmar. Dr. Gilmar, eu trabalho com educação já há algum tempo. Eu tenho percebido que há sinais, né, de ansiedade, né, depressão, esgotamento, enfim. E tenho notado que as coisas elas tendem a caminhar para um aumento de casos, né? Eu gostaria de saber como nós podemos identificar, né, esses sinais de ansiedade, de depressão, de esgotamento psicológico. Sim, os sinais de hoje em dia, eles antigamente eram bem restritos, né? Isso que é ansiedade, isso que é depressão. Mas a nossa sociedade está caminhando para um mundo onde você não terá diagnóstico, você terá os mesmos sintomas. Por exemplo, quando a gente fala de TDAH, eu também, quando eu trabalho na escola, né, acho que você deve passar por isso também, a gente escuta muito, eu tenho TDAH, o que está fazendo com ele? Pode perguntar se tem diagnóstico, não tem. Mas vai falar que tem TDAH, porque tem certeza que tem. Só que se a gente for prestar atenção, tem vários sintomas, que o uso desenfreado de telas, a falta de contato com o próprio pai do casa, a falta desse carinho, desse afeto, vão fazer a criança ou adolescente desenvolver sintomas para os quais o próprio diagnóstico. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vou falar dos sinais, mas não se apeguem apenas ao fato de ter diagnóstico ou não tem, porque tem que ser tratado da mesma forma, certo? Mas quando a gente fala de ansiedade, por exemplo, eu creio que o mais famoso de todos é o sofrimento por antecedência. Não aconteceu ainda, mas você já está sofrendo. E sempre que a gente fala sobre sinais e sobre sintomas, é muito mais importante a intensidade do que o sintoma em si. Porque tem situações que uma pessoa ou outra vai ter aquele mesmo sintoma ali, mas em uma escala bem mais baixa, e isso não vai atrapalhar o seu estilo de vida. E a gente pode considerar como algo que adoece quando atrapalha a sua vida, certo? Por exemplo, tem pessoas que não aguentam esperar algo chegar. Alguma pessoa chegar, a situação acontecer, ou o lugar que ela vai estar, e ela vai começar a desenvolver até sintomas físicos que eu já vou falar quais são. Já tem pessoas que sentem aquela vontade de ver logo. Por exemplo, você fala sobre um final de shopping. Aí você fica ansioso para que chegue logo. Aí você pensa, né? Tomara que chegue logo. Você pensa, mas não te atrapalha. Não tem problema. Mas a partir do momento que te atrapalha, que te impede de manter a sua rotina, como por exemplo, eu preciso estudar. Só que eu tenho tantas horas líquidas por dia de estudo que eu preciso para ser aprovado no meu vestibular. Porém, eu não consigo alcançar essas horas porque eu estou preocupado, porque semana que vem eu tenho um simulado para fazer. E pela preocupação que eu tenho com esse simulado, talvez eu não consiga entregar tudo que eu estudei, não consiga ver toda a matéria, como o sinal que hoje eu já não consigo. Então aí já temos que
ansiedade está começando a ser algo adoecedor. Nós podemos entender como uma ansiedade, né? Por tipo de sofrer com antecedência, não saber esperar, criar às vezes situações que ainda não aconteceram, mas que você já problematiza ou pensa de forma negativa demais, não consegue pensar de forma positiva ou colocar em funcionamento no próprio rumo, né? Na própria rotina que você espera. Aí quando isso acontece, quando o caminhão fala assim, né? Entre aspas, quando o caminhão passa na frente dos dois, talvez a ansiedade está começando a se revorar mais. Aí, junto a isso, né, às vezes ela vem associada ou não com a depressão, que é a questão do isolamento, a pessoa já não quer mais, não tem mais aquela disposição de fazer o que ela fazia antes. E o que a gente precisa observar é o seguinte: tem pessoas que estão cansadas. Burnout mesmo nos mostra isso. E pode ter até no seu trabalho, no caso do burnout. Eu só estou cansado, estou esgotado. Mas tem pessoas que sentem isso também. Só que até aquilo que é prazeroso. Até aquele futebolzinho da segunda-feira você já não está mais querendo jogar. Aí o sinal de alerta já se acende. E isso já pode ser um indício grande de uma possível depressão. E o que eu mais preocupo com a ansiedade e com a depressão é o fato das pessoas esperarem que seja algo claro. Por isso que eu não estou sendo tão claro quanto ao diagnóstico em si, porque ele já mostra uma lista completa ali. Ele tem estudo, então tem ansiedade e depressão, tem que começar a trabalhar. Eu creio que sim, já deve concordar comigo, mas o nosso trabalho de médico e psicólogo, ele deveria ser um trabalho bem especial preventivo, não um trabalho tão interventivo. Se nós cuidássemos antes, preveníssemos antes, o problema não aconteceria. E assim deveria ser o nosso trabalho. Mas eu creio que ela vai concordar comigo que muitas vezes o nosso trabalho é mais de intervenção. A pessoa sabia que deveria ser feito para outra coisa. Ela deixou passar, deixou acumular uma tarefa, começou a ficar ansiosa por poder estar passando. Então, como eu ia falando da questão do isolamento que a gente tem no raciocínio, pode ser isolamento. Mas a partir do momento que a gente quer fazer até aquilo que você gosta, já tem que tomar cuidado, já ficar de olho. Ah, mas a ansiedade não vai me atingir, não. Depressão é falta de Deus, como você vai atingir? Eu tenho que atingir. Esse pensamento veio que já deve estar caindo com o pé, né? A depressão não foi falta de Deus. Se fosse assim, não teria profissionais que servem para isso, né? E eu, com certeza, em primeiro lugar, vou colocar Deus, vou deixar de fazer isso. Mas esses são alguns sintomas que a gente precisa observar e precisa tomar muito cuidado. Ellen White vem trazendo uma palavra que é a liderança, né? Que é justamente o responsável por resolver em tese esse problema, que é o equilíbrio. Se a gente for uma pessoa equilibrada, todas essas profissões que estão na frente, se tudo isso for colocado realmente a cabo, eu me dedicar a cuidar da minha alimentação, eu me dedicar a cuidar do meu físico, né? Principalmente para o nosso trabalho, como o Claudinho faz para criar. Certo? Como a Cindy também falou, eu quero dedicar o cuidado para a criança desde pequeno. Eu mesmo percebo que eu passei por uma situação que me deixou bastante triste. E eu costumo dizer que antes de tornar a vida diferente comum, a pessoa às vezes não sentir tanto a situação que é exigida da gente. É difícil que a pessoa viver emocionada, ou triste demais, ou exagerando, travejando isso mais em si. E ao passar pela psicologia, inevitavelmente eu acabei acentuando isso ainda mais. Só que o que aconteceu comigo ontem, numa cidade que eu estava aqui próximo, para fazer uma palestra lá, me mostrou o quanto que a ansiedade e a depressão estão tomando conta por falta do mínimo. Eu estive atendendo uma escola que era a rede municipal, não era a minha rede, era a rede estadual. Mas eu, quando falou, eu fui lá. E eu conversei com as crianças lá por 30 minutos sobre bullying. E ao sair de lá, foi devastador para mim ver crianças me contando que até de machado a mãe já falou com o pai. Ou crianças que me falaram o seguinte: tio, você pode só me dar um abraço? Aí a gente olha uma situação dessa e pensa o seguinte, né? Tem tempos atrás, é só esperar o tempo passar, não tem tudo. Aí de repente aparece o sistema da ansiedade, aparece o sistema da depressão, porque algo está guardado que não foi resolvido. Por isso, quanto antes a gente resolver, isso que terapia é importante. Desde mais novo, não é nem para trás, é nossa prevalência. Tem que ser feito. Desde mais novo, é mais fácil se resolver. Se nós vamos aparecer ali, aquela criança que está se isolando, ficando mais triste, para de falar de futuro. Tinha tanta esperança de futuro, agora eu não consigo falar mais sobre isso. Será que eu vou deixar de ser uma possibilidade para ela? Isso precisa ser investigado. Né? Como eu trabalho na rede de educação, as campanhas ficam na cabeça. Né? Eu fico mais laranja, eu fico grosso, bastante para amarelo. Aí parece que o tempo passa muito rápido. Eu sei que isso aqui deve estar longe, mas quando a gente fala de suicídio, por exemplo, quando a pessoa pensa nisso, já houve uma carga muito grande lá atrás. Já houve sintomas como esse que eu mencionei aqui, que vem acontecendo
acontecendo, então a gente tem que observar. Por isso que a sociabilidade é tão importante, nós precisamos estar em comunidade, porque ela é uma fortíssima quando esses sintomas vão responder. Excelente, muito obrigado pela contribuição. Pergunta ainda dentro desse tema, vou perguntar para a Josi. Josi, quais alimentos ajudam a melhorar a disposição e a saúde mental? Olha, eu gosto muito de uma receita que às vezes eu indico para as pessoas fazerem. Chama suco farmácia. Ele ajuda muito na regulação do intestino e melhoria da microbiota. Porque tudo começa no intestino. Todas as doenças, a origem é no intestino. Então, a gente tem que tratar onde começa. Então, se vocês gostarem da caneta, quiser anotar a receita do suco, uma folha de couve, uma maçã e um limão ou laranja. Você pode bater e tomar esse suco por 30 dias. A sua microbiota intestinal muda nesse período de 30 dias, usando esse suco todos os dias. A maçã ela ajuda muito a alimentar essas bactérias boas intestinais. E uma coisa também que eu experimentei e eu achei que foi muito bom às vezes tem muita gente que fala assim, eu estou muito cansada, muito esgotada, né? Vocês querem anotar de novo? Tá. Uma couve, uma maçã e uma laranja ou limão. Tá? Pode coar, porque a fibra desses alimentos não combina uma com a outra. Então tem que sempre coar para aproveitar a nutrição 100%. Uma coisa também que eu experimentei assim, que muita gente fala assim, nossa, eu estou com falta de energia, acordo já com vontade de ficar o dia inteiro na cama, não tem disposição para nada. Eu experimentei e eu achei que me deu muita energia, e todas as pessoas que eu passo falam que a energia aumenta muito, que é a moringa. Você vai tomar a moringa em jejum, uma colherinha, pode misturar na água ou no suco de limão, tá? Para absorver bem. E aí você pode tomar antes do jejum, pode ser aí uns 40 minutos antes do jejum, tá? Moringa em pó. Ela é riquíssima em nutrientes, pode dar para as crianças, não tem contraindicação para crianças, pode dar, não tem problema. Eu achei assim que o dia que eu tomo, eu quero fazer faxina na casa inteira, com energia. E tem muita proteína, para quem tem dieta vegetariana, ele é rico em proteína também, tá bom? Construir músculo aí, academia, é uma ótima dica, tá? Beleza, muito bem. Eu vou passar para a Cláudia, porque a gente vai mudar um pouquinho o assunto, tá bom? Então, Cláudia, como o estresse emocional, a gente vive numa sociedade bastante estressada, né? Como o estresse emocional afeta o corpo? E o que a massoterapia pode fazer para ajudar? O estresse afeta o corpo, assim, todas as áreas, né? Quando a pessoa chega a um nível de estresse muito alto, acaba caindo no rendimento, no trabalho, em casa também, você fica mal-humorada, agitada, tem pouco rendimento, geralmente, no trabalho. Então, às vezes, você percebe quando a pessoa está muito estressada, não tem paciência nem de ficar 5 minutos na maca para fazer massagem, já terminou, e já ansiosa para sair. Mas a gente trabalha, né? O emocional também da pessoa, você coloca uma música para acalmar um pouquinho, conversa um pouco com a pessoa, para que a pessoa consiga ter aquele momento de relaxamento. Mas realmente o estresse ele atrapalha completamente o ser humano, vida pessoal, profissional, né, em todas as áreas. E a massagem vem ajudar muito a diminuir esse estresse. Antes de eu eu queria falar um pouco sobre o que a Jéssica concluiu no sentido de que essa questão da regulação intestinal é algo fundamental, né? Hoje o nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro.
diria que é o primeiro, pela quantidade de inervação que existe na região intestinal. Então, tudo que acontece ali, qualquer estímulo, independente do alimento que ele absorver, vai liberar neurotransmissores que vão impactar de alguma forma na nossa saúde mental. E a gente percebe isso demais nas crianças, que a ideia que foi citada pelo João, que é a questão do TDAH. Crianças que não têm ainda diagnóstico, mas que chegam, as famílias chegam com a queixa da hiperatividade, da falta de atenção. E aí foi nesse sentido até que eu comecei essa parte observacional, com histórias, até mesmo da UTI, e comecei a observar que as crianças que tinham essa queixa tinham uma rotina totalmente desajustada na alimentação. Assim, assustador. E aí, o que acontecia? Chegava com essa queixa, em um caso que chegou a passar de atenção, uma criança que chegou com 2 anos e meio, não falava, e na consulta ela quase quebrou o consultório inteiro. Nunca estava mesmo. Veio a mãe e a avó, um contexto familiar já complicado, que também é um fator de risco. E aí, aquela criança, assim, ela estava com um desenvolvimento totalmente paralisado, atrasado. Tinha um atraso na fala, e ela não interagia com outras crianças, e aí tinha uma suspeita de um autismo, de outras questões. E aí, quando eu conversei com a família, essa reunião 1h da manhã, e eu acordava mais tarde, tomava em torno de várias caixinhas de caldo por dia, e uma alimentação totalmente desequilibrada desse homem. Eu vou passar algumas orientações, vocês vão voltar em 30 dias. E aí, eu falei assim, a gente vai tentar regular o horário do sono. Ao invés de dormir 1h da manhã, a gente dormia fora porque ficava no celular. Primeiro, a gente não existe mais tela para o fulaninho. Como assim? Não existe mais tela. O que eu vou fazer? Não tem, simplesmente. Se o celular quebrou, o for sumiu, então a gente não vai dar acesso mais. Então, algumas coisas que precisam demais, E as 2 anos e meio não tem como ter, sabe? Então, a gente vai tirar a cara dele, vai assegurar ele do sono, até que ele consiga dormir mais cedo. E a partir de manhã, eu sugiro que ele não faça uso do todinho só volta em 30 dias. O restante a gente conserta depois. Pelo menos o todinho a gente vai tirar. Porque essa volta em 30 dias, ela consegue sentar no consultório. Ela consegue interagir. Já começou a esboçar alguns sinais de fala. Ela falou assim, doutora, isso foi muito difícil. Mas a gente conseguiu pelo menos melhorar um pouco o som, a gente tirou realmente a terra. E a alimentação, pelo menos todinha, a gente foi diminuindo até tirar. E aquela criança, eu continuei o acompanhamento, fiz exames, rastreios, e ela volta depois, assim, com um desenvolvimento totalmente normal na verdade. Tá? E aí foi quando eu comecei a observar isso de forma repetida. São casos demonstrados, foram vários, cada um num contexto, uma situação diferente. Foi quando eu comecei a pensar no método SAR, então o sono, a rotina, a alimentação e a atividade. Então, assim, muitas crianças que têm, às vezes, sintomas de ansiedade, de criatividade, até traços de autismo, quando a gente regula rotinas com a alimentação, elas começam a perder a cor. Então, a gente não tem muito cuidado com o diagnóstico. Existe sim, muitas crianças que têm realmente diagnóstico, que essa rotina adequada vai melhorar até o desempenho da criança, mas existe também algumas que estão com sintomas, não têm diagnóstico, que se a gente regula ali, elas saem facilmente ali no desenvolvimento. Excelente contribuição, muito obrigado. Doutora Cindy, o que é o método SARA? Então, o método SARA, eu falo que meu quarto filho, Vocês estão ouvindo aí direitinho, para o senhor falar? Eu estou muito Sim, então, eu tenho 3 filhos, por isso que eu falo que meu último filho é a SARA, o método SARA. Depois de muitos anos aí de pediatria, eu comecei a observar que falei com vocês. Eu falei assim, não, gente, tem alguma coisa que está errada, a gente precisa realmente orientar essas famílias e mudar a abordagem. E o que o Gilmar falou, a gente precisa trabalhar mesmo com
E assim, eu comecei a listar de uma lista das crianças que eu comecei a acompanhar e que a gente conseguia resultados assim, animadores apenas com mudança de rotina. Isso me chamou muito a atenção. Foi quando eu comecei a caminhar e estudar o que é adequado então, para o bebê no método SARA. Então, até um ano, que horas que o bebê tem que dormir? Quantas horas por dia? Quantas sonegas para cada idade? O sono a gente vai falar ainda, mas ele é tão importante para aquele estudo na vida do bebê. O bebê que não dorme bem, que faz sonegas, que dorme tarde, ele é agitado, ele não desenvolve, ele não quer comer, ele está irritado, sem paciência, né, vai desmediando tudo. Então, eu comecei a estudar para cada idade que é adequado. O que é adequado de estímulo para um bebê até um ano. O que ele não pode receber de estímulo, por exemplo, a terra, né? Então, o que ele tem que comer, né? Porque para cada idade a gente orienta as famílias nesses 4 pilares, que é o sono, a rotina, que é o que você faz todo dia de forma repetida, a alimentação e a atividade. Então, regulando isso, porque muitas famílias, a gente percebe que elas erram por falta de conhecimento, outras por negligência mesmo, pelo estresse, pela correria do dia a dia, mas muitas falam assim, não, nossa família que tinha tanto impacto, que tinha tanto a ver com a tela, do industrializado na criança. Então, foi a partir dessa observação que a gente criou um mecanismo mesmo de avaliar a qualidade, o que é adequado. E aí a criança chega, né, no consultório e eu pergunto toda a rotina de forma detalhada, o que come, a hora que come, assim, os detalhes são bem minuciosos. E aí a gente faz a partir dali um diagnóstico, o que realmente está adequado para uma criança de 4 anos, o que tem que mudar. Às vezes a criança tem muitas atividades ali, muito estímulo, uma sobrecarga grande, a gente precisa estudar um pouco, ou criança que faz muitas horas de tela, ou criança que só come industrializado, isso vai impactar ali no desempenho, na saúde, no desenvolvimento, e a gente faz essa proposta para a mãe em outro momento. E mostra para a mãe, olha, eu sugiro que o sono dessa forma a gente vai regular, nossa meta é essa, a criança tem que dormir tantas horas nessa idade. A alimentação precisa ser assim, e para cada idade a gente faz uma orientação. E esses resultados realmente são incríveis. Algumas crianças a gente precisa de ajuda, né, de psicoterapia, de psiquiatra, mas falo para vocês que realmente a maior parte das que entram ali, elas saem muito melhor só com esses. Muito bem, vou complementar já essa pergunta para a Josi, que tem muito a ver aqui também, né? Josi, como montar um prato saudável no dia a dia? Que as famílias precisam para estar se alimentando de maneira saudável? Bom, existem os grupos, né, de alimentos que a gente precisa ter em cada refeição para ter uma alimentação balanceada e completamente que vai nutrir o corpo de forma integral. Né? São os grupos de energéticos, que são esses grupos? São os carboidratos. Os reguladores, que são as verduras, as frutas, e os construtores, que vão construir músculos. Né? Os reguladores, eu acho bem interessante como é o tratamento de doença. Né? A gente ficou hoje de manhã sobre a questão da dieta lá de Daniel, e eu acho que ele usou muito alimento regulador naquela dieta. Né? E a resposta vem realmente com 7 dias, porque a gente experimenta isso quando a gente faz um programa detox. A gente vê que o corpo desinflama. Tem gente que teve paciente que eu tratei que o rim funcionava 40%, com 7 dias começou 99% de funcionamento do rim. E o médico ficou assim, surpreso porque esse paciente ia ter hemodiálise. O rim dele não filtrava direito o sangue. Então, com 7 dias a gente teve esse milagre, e é possível, é real. Às vezes nem precisa esperar 21 dias, né? É incrível. Então, eu gosto muito dos alimentos regulados para regular mesmo o organismo de forma geral, desinflamar. E os construtores vão construir os músculos, né? As proteínas.
digo que o Criador, na sua infinita sabedoria, ele sabia que a máquina humana precisava. Então, por isso, ele colocou todos esses grupos. O que acontece com a maioria das pessoas? Às vezes as pessoas falam assim, eu vou mudar minha alimentação, vou tirar um pouco de carboidrato ou de proteína e vou ser vegetariano. O que mais acontece é que as pessoas elas começam a enfiar a cara no carboidrato. E aí, quando eles aumentam muito o consumo de carboidrato, às vezes calorias vazias, que não tem fibra, não tem nenhum nutriente importante, aí tem os riscos dos problemas degenerativos, que são a diabetes. São a diabetes e outros problemas degenerativos. Então, assim, para você montar um bom prato, se você tem uma dieta vegetariana, o grupo de proteínas pode ser 2 tipos de feijões diferentes, para você ter nutrientes diferentes. Então, você pode colocar 2 tipos de feijões por refeição. Um tipo de carboidrato para te dar energia. E reguladores, ter um prato bem colorido. O máximo colorido possível. Quanto mais colorido, mais vitaminas, mais nutrientes eles vão ter. Uma coisa também que as pessoas fazem muito, geralmente o brasileiro faz muito isso, que é comer sempre o mesmo tipo de alimento todo dia. E o importante é você variar todos esses alimentos. Cada dia você come tipos diferentes. Isso é importante, porque aí cada dia você vai ter uma nutrição diferenciada. E uma dica assim, que eu daria por exemplo, germinados. Se você tem uma semente, o alimento escolhido pelo Criador é frutas, nozes, sementes, legumes, verduras. Esse é o alimento escolhido pelo Criador, Eu estava com sobre medida alimentar. Então, as sementes, elas vêm para ser plantadas, vêm para a gente consumir. Só que elas vêm mortas, então você precisa acordar. Quando você coloca ela de manhã, você acorda aquela semente. Quando você acorda, ela aumenta em até 100 vezes o potencial de nutrição. Então, todas as sementes que você for consumir, o ideal é você colocar de novo, antes de consumir, para você ter uma nutrição mais ampla. E também o organismo vai absorver melhor também. Doutor Gilmar, como pais educadores podem ajudar crianças e adolescentes a lidarem com suas emoções? Esse tem sido... Obrigado, Alex. Acho que esse tem sido o meu principal conflito que eu tenho passado, sabe? Eu costumo falar que toda vez que eu vou para uma intervenção na escola, eu estava na escola de avançado em CCI, sempre o problema vai desabar no futuro. Sempre. Eu nunca atendi um caso, nesses 2 anos que eu estou na secretaria, eu nunca atendi um caso onde surgiu na criança uma coisa assim de hoje mais cedo estava na região autonomista e eu apresentei para eles a tríade de funcionamento da personalidade humana. Foi aqui que eu apresentei a palavra para os pais, que é a genética, o contexto cultural que a pessoa está inserida e o ambiente que ela viveu. O ambiente que diz respeito à casa, a formação, o seu jeito de ser, sua personalidade, certo? E quando a gente fala de personalidade, de jeito de ser, isso aí a pessoa vai aprender com quem ela mais convive, vai aprender com os pais. Crianças fortes que têm um emocional forte aprenderam com os pais. Crianças que têm um emocional fraco não tiveram a instrução dos pais. Então, por exemplo, eu atendi a primeira paciente na minha vida que eu atendi, quando eu tinha um problema sério no nome dela de gestão de emoções. Eu vou falar pergunta número 1, gestão de emoções. Ela não tinha paciência, ela era extremamente mal educada, explosiva, e a mãe dela falou que não sabia mais o que fazer. Só que a mãe dela não falou comigo da forma que eu falei para vocês, ela falou com você. Essa menina assim, ela agitada demais, ela não obedece ninguém, você fala para ela, ela vem com essa pegando na mão. Terminei de falar com ela, cheguei aqui. Aí ao conversar com ela, certo, a gente vai pegar para as famílias, perguntar, eu curioso demais. Na época estagiária, na psicóloga,
Mãe, deixa eu falar, senta e escuta. Minha mãe é assim, 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 é difícil mais de dar com ela, só ela tá certa, ela vou falar uma coisa que ela vem com 10 pedras na mão. Eu falei, gente, até a fase vai isso, tem condições assim. E eu juro para vocês que a pessoa dessa forma muito intencional. Ou seja, o ambiente que você está mostra quem você é. Então, se o seu filho hoje tem alguma dificuldade emocional, talvez algum timidez, isso pode ter a ver com o fato de ele ter tido oportunidade de mostrar que ele tem um potencial. Um exemplo, todo mundo aqui conhece o Lego, certo? Aquela espécie de montar. Lego não é brinquedo. Lego é uma ferramenta de desenvolvimento. Só que isso tornou brinquedo, né? Porque eu não entendi. Então, o que o Lego ele faz? Olha você ver que interessante. Se uma criança pega e você fala assim, monta uma casinha, só a frente da casa, faz um quadrado e pegar. Aí a criança vai fazer tudo errado, não tem nada a ver. Aí o pai está lindo, mas não, deixa eu explicar. Quando é o telhado fica com cima mesmo formado. Uma faz junto com a mãe, faz junto com o papai, a criança vai fazendo. Ele não ficou certo, nossa, parabéns, agora ficou certinho. A criança está entendendo que ela tem potencial de ela mesma acertar. Mas onde ela vai aprender isso? Em casa. Então tem pais que falam assim, nunca fui tímido, isso para mim é frescura. Eu não sei o que esse menino namora. Você não deu uma oportunidade para ele, só você que fala, eu não ter vezes e voz. E eu volto a falar que eu passei esse dia na escola. Eu chego lá, as pessoas foram loucas para falar. Eu recebi mais de 30 cartinhas, mas falam que tinha uma criança, mas Deus não falar. Muitas crianças querem falar. Se a criança não tem a oportunidade de falar em casa, então a criança mais se aplica ao adolescente. Mas começa com a criança. Então, é cronológico construído. Se a criança não tem a oportunidade de falar de protagonismo em casa, ela vai procurar esse protagonismo em outro lugar. O nosso como cristão sabe que o lugar certo é comigo. Mas às vezes a criança vem para a mesma igreja que o pai é diretor do Ministério da Família, nessa casa não precisa comer. Então, como essa criança vai crescer? Tem uma imagem da igreja, uma imagem distorcida. Uma imagem de aqui fala muita coisa nessa casa. Um lugar de hipocrisia. Aí fica muito mais difícil para o pai comprar trazer de volta. Então, para mim, pessoal, a dica que eu sempre dou é usem da reciprocidade. O que é a reciprocidade? Você fazer primeiro. Eu falo com os pais, sejam exigentes. Ah, mas se eu for mais exigente no meu filho que eu já sou, eu vou ter que sair de casa. Ele não vai. Vai sim, não vai faltar nada. Porque a exigência não deve existir, desde que ela seja equilibrada com amor. Se houver amor antes, o filho vai entender que limite é amor. Se não houver amor, ele vai entender que limite é desafio. Por isso que às vezes as crianças, os adolescentes hoje em dia, estão se emancipando da idade, quando você tem crianças com 12 anos de idade, 11 anos de idade, que abre um TikTok e fala bem assim. Se o seu pai fala para você nessa forma de negócio, fala da delegacia de denunciência, falta de respeito às suas famílias. É a criança de 11 anos de idade veio aqui, o pai levanta a voz, vou te levar para a polícia. Gente, o que está acontecendo? Está faltando orientação dentro de casa. E eu sempre falo, o pessoal pensa assim, a psicóloga vai falar que tem que anular, que tem que amar, que tem que brincar, assim, tem que anular, tem que amar, tem que brincar. 50% é rigidez, é limite, é impor. É imposição mesmo, é aqui, até aqui você vai. Para a criança hoje é chato. Mas eu lembro bem, quando eu estava no Tiradentes, acho que no primeiro ano do ensino médio, que meu pai falava para eu fazer um problema na primeira direito que era lá. E foi todo mundo. Eu não fui. Aí, depois que o tempo passou, o pessoal falava comigo, meus colegas, né, Gilmar? A gente chamava de corrente quadrada, né? Era aquilo que só ficava no mesmo lugar, não fazia nada de diferente, mas na verdade você estava certo. Então, quando a criança vai crescendo, ela vai entendendo que o limite do pai é amor. Então, não tenham medo de ser exigentes com os filhos de vocês. Não tenham medo de impor limites. Pelo contrário, façam isso mesmo. Tem que pegar pesado. E mas tem que pegar pesado, tem a vida verdade. Não é verdade. Então, a gente tem sim que fazer dessa forma. O pai que ouve, escuta, estimula, incentiva, vai ganhando uma criança muito forte. Eu estava tendo uma conversa semana passada, só finalizando aqui, com o pessoal lá do Jarabá, e a gente estava no almoço e eles falavam assim: hoje, mas você já reparou que a geração hoje em dia está muito diferente? É como você reparou. Eu vejo isso todos os dias. Por que essas crianças estão tão fracas, uma coisa estão mudando? Aí eu respondi bem assim, eu lembro da época que meu pai chegou para mim e falou bem assim: filho, isso era 4:30 da manhã. A gente estava na roça, veio a porta. E foi, pai, molhei a coisa no seio. Eita, já molhou. Aí eu naquela alegria de pegar a coisa para você. E eu lembro até hoje, da última vez que isso aconteceu, que eu pedi assim: pode coçar com força, só não arrebentando. Eu não sei flutuando. Aí eu lembro por causa disso que aconteceu. Mas quando antigamente essas coisas davam prazer, porque era feito com meu pai. Quando eu vejo seu filho levantando assim, condicionado, eu deixo tão feliz da criança que gosta da coisa, que vai sentir certo jeito, certo? Mas me preocupa muito das crianças
não quero ir para casa. Isso me preocupa demais. Sabe o que era fazer no mês depois? Hoje em dia a criança não pode ficar dentro do carro, ela não consegue contemplar mais a hora de estar com o celular alguma coisa. Se eu pudesse falar de delas aqui, eu acho que o tema seria muito extenso, mas como um assunto como esse, vocês estão falando de ter ideia do impacto que isso faz, pode ter certeza. O pai que ama, acolhe e incentiva, vai criando uma criança, futuro adolescente e adulto, ele vai fazer essa mesma coisa. Aquele que não estuda, não passa tempo, hoje em dia pais não ocupam filhos, ocupam tempo. Coloca o celular, coloca o computador, vai para a televisão. Por isso que ele tem a fé. Ah, mas meu filho parece que não gosta de mim, mas você não gosta de ser. Vamos tentar marcar um momento para falar sobre tela, né, também? Isso, com certeza, eles são convidados. Vai mandar aí nos grupos a data. Bom, vou fazer aqui duas perguntas e uma aqui para a Cláudia. Cláudia, a massoterapia pode melhorar a qualidade do sono? Você sabe aí, até o doutor assim citou a importância do sono, né? Eu já vou emendar com a segunda. Que técnicas simples de relaxamento podem ser feitas em casa? Muitas vezes as pessoas não têm tempo, né? A gente parece muito tempo. Então, é possível fazer alguma coisa em casa para poder resolver essa questão? Sim, vamos responder a primeira pergunta, professor César. A massoterapia pode, sim, e muito, ajudar na qualidade do sono. Como eu disse, a partir de 30, 35 minutos de massagem já começa a liberação de hormônios, né? De serotonina, ocitocina, hormônios de bem-estar, de relaxamento e também cai cortisol e adrenalina. Então você consegue que a pessoa sinta que às vezes até dormir na maca ali durante a massagem, né? Então melhora muito a gente vê relatos, as pessoas se preocupam com a massagem para melhorar a qualidade do sono, né? E o resultado é muito positivo. Muito bom. Vamos lá então. A segunda pergunta vamos voltar aqui, né? Que técnicas simples, o que as pessoas podem fazer em casa para relaxar? A gente tem um bolinho, né? O bolinho é a automassagem, a gente mesmo se massagear, né? É muito bom também, só que não é a mesma coisa de você receber uma massagem, né? Mas fica a dica aí para aquelas pessoas que às vezes não têm tempo, né? De a massagem com o movimento dos dedos, né? Você vai palpando aqui na região do pescoço, lentamente, na cabeça também, movimentos circulares. Isso, e a gente trabalha também a respiração durante a massagem. Você observa essa respiração que está ofegante, então procura fazer uma respiração mais diafragmática, não calma. Né? Ao invés de respirar aqui em cima, você respira aqui no ventre, né? Põe a mão na barriga. Aí durante a massagem você observa a respiração e vai fazer nesse movimento circular com a ponta dos dedos, na cabeça, no ombro também, pode trabalhar essa região do ombro. Às vezes com um soquinho, quando está muito tenso, né? Fazendo um soquinho, assim, que ajuda bastante. Maravilha, muito bem. Muito obrigado pelas dicas. Perfeito, vamos lá então. Doutora Cindy, que conselho a senhora daria para quem deseja viver mais e melhor? Então, nos vídeos já foi explicado a comunidade de Moranguinga, né? Essa comunidade, ela existe na Califórnia, é uma comunidade adventista e chama a atenção de todo mundo, inclusive tem uma série na Netflix falando sobre essa comunidade, esse povo, mostrando que lá eles vivem até 10 anos mais que em outros lugares. E qual que é o segredo? Né? O que eles fazem de diferente? É o básico bem feito e de forma regular. Né? Eles mantêm uma regularidade na alimentação saudável. Então, basicamente, a maioria dessas pessoas mais seguem os princípios de saúde na alimentação. Eles fazem atividade física regular e eles têm o hábito de fazer caminhadas e corridas em todas as idades. Então, lá, vários vídeos mostrando idosos fazendo corridas extensas, né? É um hábito que eles criam, que eles perpetuam e o pessoal vai envelhecendo e vai mantendo aquilo ali. E os outros dois fatores que são fundamentais e que são escassos hoje, que é viver em comunidade
sentir parte de um grupo, sabe? E hoje a gente percebe que crianças e adolescentes, eles têm essa necessidade. E quando eles não se sentem parte de meio, eles têm bloqueios emocionais, timidez, ansiedade, não se desenvolvem. Então, nessa comunidade, eles vivem em comunidade, por isso a importância da igreja, dos aventureiros, dos educadores, né, dos vínculos que existem na escola adventista, né, no colégio, porque ali eles já estão fazendo ali os nichos, eles se sentem pertencentes, eles gostam ali de serem iguais, de participarem, de ter objetivos comuns, né? Então essa comunidade trabalha isso e, por fim, talvez o mais importante é uma comunidade que tem a parte espiritual muito bem trabalhada, né? Então são pessoas que têm esperança, que acreditam, né? E que trabalham muito a saúde espiritual. Então, o meu maior conselho é que a gente realmente siga de forma regular esses princípios básicos de saúde. Então, assim, que a gente escolha hoje, qual que vai ser o meu foco, né? O que eu vou realmente decidir hoje sobre um princípio básico de saúde? Vai ser dormir cedo? Vai ser tomar água com mais frequência, com uma quantidade maior? A partir dessa decisão, porque eu falo assim que só vem aqui escutar, não muda nada. Conhecimento sem decisão não muda nada. O que muda são as decisões que a gente toma depois de uma conversa sobre isso. E a gente tomou aquela decisão, a gente já tem que chegar na nossa mente com um mini hábito bem concreto. Então, se eu decidir hoje que eu vou tomar mais água, eu preciso já levar na minha mente para casa que todos os dias eu vou dormir com a garrafa de água, que eu vou para o trabalho com a garrafa de água. Se a minha decisão é dormir mais cedo, eu já tenho que organizar todo o meu dia para que eu consiga já sair daqui definido que eu vou dormir 21 horas, 22, o que for. Então, toda mudança existe primeiro decisão. E existe a construção disso através de um mini hábito. Quando eu coloco isso em prática, quando eu menos percebo, aquilo virou ali um hábito e eu começo a colher os frutos ali na minha cidade. Excelente. Nós já estamos caminhando para o final e eu gostaria de fazer uma pergunta para a Josi. Josi, como incentivar crianças e adolescentes a adotarem hábitos alimentares saudáveis? Nós sabemos que a Juju, que está aqui ao seu lado, né? A Juju ela tem algumas características interessantes. Por exemplo, se der para ela um chocolate e talvez uma folha de alface, ela vai escolher a folha de alface. A gente sabe que não é muito fácil isso, né? Como que devemos fazer para incentivar crianças e adolescentes a adotar esses hábitos? A criança ela viu tudo bem, né? Ela vive. Então, se a mãe tem um regime diferente, um regime menos saudável, ela vai seguir aquele passo. Porque a criança ela vem para a mão da gente totalmente crua, né? Ela não sabe fazer nada. Então, você vai ensinar ela a fazer determinadas coisas, né? E ela viu tudo bem. Então, assim, com a Juju, como que eu fiz? Eu fiz uma introdução alimentar muito boa. Eu ensinava os hábitos que ela tinha que fazer, que eram saudáveis, já desde pequenininha, desde os 6 meses de idade. Ia já comer o alimento mesmo que a gente estava comendo, aí era salada primeiro, aí eu picava com alface, bem picadinho, bem na boquinha, e ela ia aprendendo a comer saladinha antes do cozido. E foi assim, e eu dava todos os alimentos para ela experimentar todos os tipos, para ela começar a tomar gosto e gostar de todos. Então, eu fiz essa introdução. Então, e também fui conscientizando ela, como filha, isso tem açúcar, não vai ser bom para o seu cérebro, você vai ficar com o cérebro ruim, destrói o corpo. Eu fui conscientizando ela, porque não é só você falar não e não. É você explicar o porquê do não. Né? E assim eu fiz com ela, então ela já tem uma consciência. E uma coisa assim que eu observava
eu fazia pizza de aveia. E todo mundo comia, fazia fila, eu vendia pra caramba. Pizza de aveia, os meninos gostavam demais. Eu tinha um segredo na massa lá que eu não revelava, porque se revelasse eu não comprava de jeito nenhum. E o hambúrguer que eu fazia que a gente vendia hambúrguer, mas o hambúrguer, a carne, era feito com uma carne especial saudável, era grão de bico, eles comiam como se fosse carne mesmo, e vendia pra caramba. E aí eu criei um programa que eu fazia na sala de aula culinária, para eles aprenderem a tomar gosto para comida saudável. E aí eu ia falar assim, tem a aula de culinária da tia Josi agora. E aí eu ia lá ensinar a fazer bolo na sala de aula mesmo, depois eles experimentavam no final. E aí, depois de anos, eu descobri que uma das alunas de lá virou nutricionista por causa do bolo de chocolate que eu ensinei na sala de aula saudável. Então, assim, eu fiquei impressionada assim, com os frutos, né, disso. Os adolescentes, ao contrário que a gente pensa que eles não seguem, mas é porque a gente não ensina, a gente não prega isso. Então, aí às vezes fica muito difícil, mas se você começar, você como mãe começar a fazer e fazer coisas gostosas, eles vão tomar gosto. Né? Muito bem, vamos lá então. Cláudia, suas considerações finais para nós aqui, todas as pessoas que estiveram conosco até esse momento, muito obrigado, né? Sobre esse programa e pode trazer aí algum tema que foi tratado. Em primeiro lugar, agradecer ao Senhor, às vezes pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho sobre a passagem, aprender também com os colegas aqui, doutora Cíntia, a Josi. Muito bom a gente entender um pouquinho mais. Que eu gostaria de falar aqui, assim, vocês que nós temos dito, é muito importante a gente participar de eventos como esse, aprender um pouco mais. Só que mais que participar e aprender é a gente colocar em prática. Fácil não é. A gente fala assim, é fácil para quem fala, mas está vivendo dia a dia. Mas só que, pelo poder de Deus, pela força divina, a gente consegue mudar esses hábitos. O primeiro passo é a gente querer, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu mesmo assim, estou em processo, né? Para estar usando todos os 8 remédios naturais. Eu tenho minhas dificuldades também, então são atividades físicas. Começo a mas a Deus todos os dias, para que eu tenha mais força de vontade, né? A gente fala que o tempo, a gente pode contar, não tem o tempo. Nós temos 24 horas por dia. Então, se a gente dorme 8, quanto tempo a gente tem para mais? Então, não é pretexto para a gente praticar os 8 remédios de Deus. E que a gente possa usar e também educar nossos filhos desde pequenininho, né? Aqueles que têm oportunidade, filhos pequenos, a gente possa estar educando nossos filhos. Eu sou encantada com a Juju como um exemplo de criança, assim, pela força de vontade, né? Porque eu sabia, um dia lá na igreja, ela ganhou um pirulito, eu sabia que ela não podia comer doce, quase que eu fui na mão dela para tomar um pirulito, eu falei, meu Deus, como é que eu esse pirulito? E ela mesma, eu peguei uma banana, tinha lá uma fruta, né? E eu Juju, o que você acha? Vou colocar ela na mesma hora. Vamos, tia, ele ficou feliz com a banana, me deu o pirulito. Então, assim, eu fiquei encantada com a Juju, parabéns, Deus, pela educação que você dá a Juju, né? E que a gente possa ter isso em mente para nossos filhos nesse caminho. Se a gente já tem filhos crescidos, a gente educar nossos netos nesse caminho. E eu digo assim, em relação ao meu trabalho, em relação ao terapeuta, eu estou à disposição de pessoas que precisarem, né? Eu falo que não é só uma profissão, é uma vocação, é um chamado de Deus. E assim, eu quero usar esse benefício das pessoas para ajudar. Então, se você tiver interesse, precisar de alguma coisa que eu puder ajudar, eis-me aqui. Maravilha, amigo, nós somos um grupo de saúde, mas as pessoas também podem procurar aqui agora no Instagram, para pegar o telefone se alguém tiver interesse. Bom, Josi, quais são as considerações finais e se alguém precisar dos serviços, o que deve fazer? Se alguém precisar do meu contato, aí no final a gente pode estar passando aqui o contato, tá bom? Então, a nossa saúde, eu costumo falar assim muito
rápido. Mas se você ter força de vontade e saber que a construção da saúde é um degrau em cima do outro, andando um passo sem atropelar os outros, você vai chegar lá e você vai sim construir uma boa saúde. E se você decidir construir uma boa saúde, você vai impactar quem está ao seu lado, né? A sua família, que é o mais importante. Então, Deus ele deixou essas orientações com o amor que Ele tem por nós, e nós seguimos porque nós amamos Ele e nós queremos fazer a vontade dEle. Muito bem, doutora Cindy, quais são as suas considerações finais? E se algo que eu gostaria de tratar ainda? Então, sobre esse assunto, projeção no meu Instagram, vocês vão encontrar mais informações. doutora.Cindy Melo, até lá recentemente, com uma ferramenta mesmo, né, de desenvolvimento. E assim, eu vejo que aqui, né, nosso público é de pessoas de vários chefes de família, de pessoas que querem construir uma família. E existe uma responsabilidade muito grande, né, nós que temos família, ou que pensamos em construir uma família. Porque os hábitos que a gente faz em casa de forma repetida é o que vai gerar o produto, é o que vai gerar a nossa saúde. Então, principalmente nós, que somos mulheres, a gente tem um poder muito grande de mudar os hábitos da família, de influenciar para o bem, de ensinar o controle da vontade para o bem. No início, como a Josi disse, a gente vai bloqueando ali o contato da criança com várias questões e ela não entende nada, ela não sabe o que é bom e o que é ruim. Mas com o tempo você vai dando as informações, vai construindo ali o conhecimento, a criança começa a tomar suas próprias decisões. E o que vai ser determinante, né? O que ela vai se tornar ali quando adulto, vai ser o que ela viu, não é só o que ela ouviu, mas principalmente o que ela viu dentro de casa. Então, eu como mulher, como mãe, vocês, a gente precisa primeiro cuidar da gente, né? O autocuidado, a massagem, o tempo de respiração, de meditação, de concentração, de atividade física, sabe? É o que minha filha viu eu fazendo, o que ela viu eu comendo, a forma como eu me comportei, ela vai replicar isso depois, né? De alguma forma. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande enquanto família, enquanto líderes do nosso grupo familiar. Então, decida hoje, saiba de uma decisão. Né? A atividade física é algo tão bom, mas às vezes é difícil. Por quê? Porque a gente para no meio do caminho. A gente tem que fazer atividade física até a gente começar a gostar e não vai ficar sem. Quando chegar nesse ponto, você vai perceber: nossa, eu não consigo mais ficar sem. É bom demais conseguir liberar endorfina de forma regular, uma endorfina saudável. Eu não consigo mais fazer, ele torna sua prioridade. Daí a família como um todo começa a ganhar com isso. Sua disposição aumenta, sua saúde emocional melhora. Então, vão sair decisões tomadas. Qual o hábito que eu vou realmente implantar? O que eu vou mudar na minha casa a partir de amanhã? Que horas que a gente vai dormir? Coloca pequenas metas, mas entenda que a vida é uma guerra. Que o inimigo quer que nós estejamos aí ludibriados e meio que entorpecidos com a rotina do dia a dia, que a gente esqueça do que é mais importante. Tá? Brincar com o filho. Pode ver se você sentou para brincar com o filho. Lindo que você falou, mas os pais que têm tempo de sentar e montar um Lego com a criança. Em todos os aspectos do projeto Sara, tem um nível de atividade que é um nível com os pais, contato íntimo, seja uma brincadeira, seja uma atividade que você faz ali com o bebê, com a criança menor. Em todas as idades, a maior forma de estimular o desenvolvimento do cérebro é uma atividade feita de pelo menos 15 minutos com o pai ou com a mãe. Não tem nada que substituir isso, seja para o bebê, seja para a criança menor, seja para o adolescente. Então, de que forma que a gente tem organizado a nossa vida e priorizando realmente o que é mais importante. Essas reflexões, não fiquem só no campo das ideias, que devem ser realmente reais nos nossos lares. Doutor Gilmar,
você tem a nos dizer aqui para encerrar essa programação? Eu gostaria de reforçar o fechamento do Santos. Acho que depois a gente falou sobre algo que eu venho tentando defender sempre, que o Espírito Santo ele criou essa programação. Eu posso discordar de que ele levou aquelas palavras que no final vai ser justamente por ele também. Eu fico muito preocupado quando a gente escuta algo legal, acho interessante, então a gente precisa colocar em prática. Se não colocar em prática, vai ser simplesmente algo que eu achei legal completamente. Então, eu queria realmente convidar vocês a manter uma rotina, porque a neurociência fala o seguinte: é necessário repetir. Se você repetir, isso vai se consolidar. Isso é neurociência. Por quê? Porque os seus circuitos neurais vão começar a ser montados, e quando eles são repetidos, eles vão ser montados com facilidade. Em outras palavras, de tanto você fazer, a memória da leitura, tanto faz até que for. Só que a Bíblia é tão completa. A Bíblia é tão completa que a neurociência descobriu há pouco tempo atrás sobre a repetição, a gente tinha de Deuteronômio 6, em 2 temporadas. Para deitar, levantar, caminhar, qualquer lugar que você for. Ou seja, lá está difícil colocar em prática. Mas o que é fácil nesse momento? Se a gente encarar como é difícil colocar em prática, você não vai conseguir colocar, não vai mudar e vai ficar com isso na cabeça. Mas quando a gente encarar a dificuldade, só que a gente enxerga como um desafio, aí fica diferente. Eu queria dar só uma dica. A gente falou sobre sono, eu até fiquei segurando para saber se está vendo, mas o doutor falou sobre serotonina e melatonina, né? Durante o sol a gente produz serotonina, aí durante o sono a melatonina. Uma dica para vocês: a melatonina ser produzida deve ser de 2 coisas: escudo e silêncio. Mas a gente está com um péssimo hábito de dormir no celular, barulho e luz. Exatamente o contrário que a gente precisa para a produção da melatonina. Aí a gente dorme sem produzir a melatonina que deveria. Mas como que a gente dorme então, João? É a mesma forma pela qual o computador, quando sai várias horas, ele dá. Aí o computador reinicia. Reinicia. A gente dorme e só acorda no momento de acordar. E o indício disso é que a gente acorda mais cansado pela melatonina. Então esse é um forte indício de que a melatonina está sendo produzida da forma que deveria. E no mais, eu coloco à disposição de todos, né, como foi bem apresentado aí o José, eu sou psicólogo, e eu atendo aí o pessoal da igreja, faço algumas campanhas também, eu sempre disposto a estar palestrando, levando a mensagem nesse sentido da saúde mental. Quem quiser contar comigo, quiser ter telefone também, aí na saída dele eu posso estar passando. Tá bom? Então eu tenho um privilégio para ter vocês. Excelente. Nossa profunda gratidão a todos vocês que participaram conosco aqui desse encontro. No final do ano passado, eu recebi um convite para assumir o Departamento de Saúde da Missão Mineiramente. Eu confesso a vocês que talvez eu não seria a pessoa indicada para isso, considerando que tudo aquilo que nós tratamos aqui, né, eu estou em processo de aprendizagem também. Mas, considerando a Josi, foi me dada então essa oportunidade de assumir esse departamento. Eu tenho procurado fazer o melhor e aprender também sobre esses assuntos. Nós temos grupos que a gente procura estar ali trabalhando com todos os líderes. O campo é grande em extensão, mas poucos escravos têm são menos líderes aqui na cidade dos escravos, por isso nós não temos aquele público grande. Mas eu quero agradecer muito pela sua presença, porque você está conosco aqui hoje. A gente sabe que nem sempre é fácil, né? Depois que perguntou ali o JA, né? Antigamente tinha JA sábado à tarde, mas nem todo mundo hoje dentro das igrejas tem essa programação de sábado à tarde. E uma das coisas que nós fizemos até então, dentro do departamento, foi um curso muito especial, que eu particularmente gostei muito, que foi um curso de evangelismo através da saúde. Tivemos algumas pessoas participando, cerca de 15 pessoas que participaram durante, quantos dias? Foi mais ou menos uns 10 dias, né? 10, 15 dias, todos os dias à noite ali, online, tínhamos pessoas participando, 15 pessoas participando, e foi muito positivo. Eu gostaria de saber se aqui existe alguém da plateia aqui, né, da nave da igreja, que participou desse curso. Temos alguém que estava aqui presente? Temos lá, Molly, né? Eu gostaria de entregar para você, Molly, o seu certificado, tá bom? Pela sua presença. Deixa eu encontrar aqui o seu certificado. Também tivemos a
esteve conosco, né, Cláudia? Também vai receber o seu certificado. Eu gostaria que, se alguém puder tirar uma foto aqui para mim, por gentileza, tá certo? Vamos abrir aqui. Vamos aqui à frente, por gentileza. Vai pegar seu certificado, só para tirar uma foto, por favor. E também a Cláudia. Cláudia, receba também o seu certificado. Nós temos outros também, mas que são de outras regiões, né? Não puder estar presente. Eu agradeço muito pela presença de vocês. Um pouquinho na frente, por favor. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, viu? Foi muito bom participar desse curso. Um curso bem interessante. Certamente nós teremos novas lições que farão toda a diferença. E eu quero, então, nesse momento também, em forma de gratidão, nós preparamos uma pequena lembrança para cada um de vocês que estão participando aqui. Vou chamar a minha secretária do Departamento de Saúde lá da Missão Mineira Norte. Temos aqui esses 3 maiores que são as mulheres, aqui ao lado. Esse aqui, isso. E um ali que é para o meu amigo, Dr. Gilmar. Bom? Essa aí são para Cláudia, para Josi e a Juju, que está aqui também. Isso, doutora Cindy e doutor Gilmar. A nossa profunda gratidão a vocês pela participação nessa noite. A gente sabe que poderíamos correr aqui, sabe, até umas 9 horas, porque o tema é muito amplo e é muito agradável também. Mas, infelizmente, deu o tempo. A verdadeira saúde é resultado do equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Quando adotamos hábitos saudáveis e confiamos em Deus, desfrutamos de mais qualidade de vida, esperança e bem-estar. A palavra de Deus, em João 10:10, diz assim: eu vim para que tenham vida e que tenham em abundância. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus dê a cada um de nós, eu me incluo nessa também, a sabedoria, a disciplina necessária para que possamos ter uma preparação, uma vida realmente dedicada e sempre em busca de uma alimentação saudável, sempre em busca de uma saúde melhor através dos 8 remédios naturais. Faltaram 2 remédios do nosso vídeo aqui, que foi luz solar e confiança em Deus, que é o principal. Nós entendemos, nós estamos aqui e nós entendemos que a confiança em Deus ela faz toda a diferença na nossa vida. E para encerrar então esse encontro dessa noite, eu quero convidar aqui a Juju, minha filha Juju, que vai fazer então a participação dela através da oração final. Fiquem em pé, se puderem, possamos então nos pedir com uma oração. Obrigada por essa família, por esse dia, obrigada pelas pessoas que vêm indo, obrigada por tudo.